o fator principal onde dá problema nos termopares são os tubos cerâmicos. E nós falamos muito de alta temperatura. Acima de 1.300 graus, tem que usar tubos importados. Mas também existe uma situação em termopares de platina que temperaturas abaixo de 1.200 podem ser problemáticas. E às vezes eu uso termopares de platina em temperaturas menores do que 1.200, 1.150, 1.100, 1.280, por exemplo, é uma temperatura que não é tão alta. Pode ser que eu precise usar um tubo de proteção importado, porque ali o problema não vai ser temperatura, e sim a impermeabilidade desse tubo para o processo, para evitar que os gases contaminem o termopar. Olha que interessante aqui, eu estive num cliente e ele tinha um termopar de platina com um tubo de quartzo. Aqui tem um pouco de fibra de vidro para posicionar esse termopar no meio. O quartzo protege ele de gases e faz com que o fio de platina não fique quebradiço sob a ação desses gases. O ambiente é tão importante quanto a temperatura. Então, eu preciso analisar o ambiente. Um dos ambientes que fazem toda a diferença quando a gente fala de termopar de platina em baixa temperatura são termopares de platina que são usados, por exemplo, em siderúrgica. A temperatura ser de 1.150, ele tem uma proteção, se for até 1.150, uma proteção metálica, muitas vezes, protegendo ele. E aí que tem o grande perigo. Os tubos metálicos, eles emanam gases metálicos que eles contaminam a platina. Então, toda situação que eu tiver um termopar de platina com um tubo metálico protegendo esse termopar de platina, eu necessariamente preciso ter dentro dele um tubo importado para que ele barre toda a ação de gases metálicos desse tubo para dentro. O 710 nacional ele tem uma característica de poroso, como a gente já viu. O 610 nacional ou importado, ele também tem uma característica de poroso. Ele é totalmente branco e o outro 710 importado é como se fosse uma louça, ele é muito liso. Se tiver dúvida, coloca um líquido penetrante que vocês vão ver aí realmente como se ele é poroso ou não. Quando a gente falou do tubo de quartzo que protege os termopares de platina, de ambientes de gases metálicos, por exemplo, eu posso ter um termopar de platina que não tenha tubo metálico, ele tem um tubo cerâmico, porém ele vai num forno aonde eu faço um tratamento de peças metálicas. Então o gás dessas peças metálicas que estão dentro do forno e passam para o termopar. Eu não necessariamente preciso usar um tubo importado quando eu tenho uma proteção metálica, e sim quando no meu processo eu tenho metais que emanam esse gás que podem contaminar esse termopar de platina. Eu até coloquei aqui uma parte desse vídeo, né, sobre o PT100. Por que limite do PT100 é 420 graus? É justamente o vídeo número 6 de PT100. Então, o pessoal fizer a busca na internet vai achar esse vídeo. Por que o limite do PT100 é 420 graus? E aí foi feita uma experiência lá nesse vídeo, onde você tem um PT100 com uma bainha metálica, e quando chegou numa temperatura acima de 420, esse PT100 aqui estava sendo usado a 550 graus, quase 600 graus, acima de 420 é que esses gases metálicos eles começam a fazer efeito. Então, por exemplo, eu tenho um PT100. PT100 o que é? PT é platina. Ele tem um fio de platina. Então, aqui tem um sensorzinho que dentro dele tem um fio de platina e aqui tem um filamento que sai de dentro dele que é de platina também. É lógico que hoje existem alguns PT100s que são de níquel, que são de outros materiais que também têm a mesma característica, mas nesse caso aqui era um PT100 de platina. E aí ele parou de funcionar por quê? Porque o tubo metálico começou a emanar gases que contaminou os filamentos desse bulbinho de platina aqui. Você pode ver que o bulbo perdeu os terminaizinhos dele, ele quebrou e ele parou de funcionar, ele abriu. Então ele abriu por quê? Da mesma forma que os termopares de platina. Eu teria que ter, teoricamente, dentro dele um tubo importado protegendo esse PT100 para que ele tivesse uma vida útil maior. E se eu fizer isso, ele pode ser que suporte, aí sim, uma temperatura maior do que os 420. Então, um assunto acaba englobando o outro. Pessoal, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal. Obrigado e boa noite.